A Semana em Foco, fatos que marcaram a semana na visão do portal Meso Regional, com a participação de Jefferson Santos, que já está com a gente. Hoje a gente pode falar, Jefferson, da semana e do mês, né? Estamos fechando o 6º mês do ano e lá se vai o primeiro semestre. Bom dia. Bom dia Jorge, bom dia ouvintes da Rádio Itaberá, bom dia também para quem é seguidor do Meso Regional, já está subindo a live, né, no Meso Regional aqui em conjunto com a Itaberá. Bom, vamos lá, vamos começar falando, acabei de falar aqui sobre a Festa Itália, mas eu acho também é importante, né, um pitaco do Meso Regional sobre a edição desse ano da Festa Itália, principalmente sobre a edição do ano que vem, né? São 150 anos da imigração alemã no Brasil, 30 edições da Festa Itália, então tudo especial para 2025. Jorge, estava cumprimentando aqui, ouvindo a Cris Miranda, em entrevista contigo no caminho para a rádio, e eu sei que é um desafio imenso. Agora, tem tantas coisas que nos orgulham enquanto blumenauenses, e a Festa Itália é mais uma, porque quando a gente faz alguma coisa aqui, é com maestria, né? Tem muito imigrante italiano aqui, mas majoritariamente os alemães predominam, né? A imigração, predominaram a imigração ali no passado e ainda até hoje. Mas a Festa Itália é o 4º maior evento italiano do Brasil, talvez da América Latina, até possamos dizer assim. Quando a gente faz alguma coisa em Blumenau, a gente faz com maestria. Mas a gente está tão habituado a Oktoberfest que às vezes a Festa Itália passa e a gente não percebe, né? Então, assim, acho que a gente, enquanto imprensa, podemos dar uma força maior, mas a sociedade como um todo pode dar uma força maior para tornar a Festa Itália o objetivo que o Norberto, que a Cris, o Lira, Círculo Italiano, todos os envolvidos possuem, de tornar a Festa Itália de Blumenau o maior evento italiano do Brasil. E aí depende de nós, cidadãos, para que a festa busque mais incentivos. Eu lembro que 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, a Avan destinou uma boa verba através de uma lei de incentivo, inclusive, para a Festa Itália. Eu não vi mais isso acontecendo, não sei se teve esse ano e se teve, né? Até peço perdão. Mas essas empresas, nós temos boas empresas, grandes empresas de lucro real que podem, através da lei de incentivo, e aí, claro, depende também da organização para apresentar projetos, captação disso e buscar evoluir e tal. Não fui esse ano e fiquei triste por não conseguir ir, porque se tu pegou dengue alguns dias atrás, dessa vez foi minha esposa, ela já está bem. Também? Mas melhorou? Derrubou, né? O mosquitinho ali derruba a gente. Sim. Né? Então, eu não consegui isso, porque tem filho, tem empresa para tocar, né? Enfim. E aí, infelizmente, inclusive, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Binho, o Fábio, né? O Binho, que estava lá com a barraca de pães na Festa Itália, diferente opção esse ano, e que me deu, inclusive, 2 convites e eu não consegui ir, Binho. Não consegui ocupar os teus 2 convites, mas foi por questão de saúde da Frau aí. Tá certo. Vamos em frente, então. Ano que vem, edição especial da Festa Itália. E esse caso da mulher que foi atropelada 2 vezes num curto espaço de tempo que chamou a atenção lá no bairro Garcia? Pois é, dizem que o raio não cai no mesmo lugar, mas uma pessoa é atropelada, né? E uma das notícias que chamaram a atenção nessa semana, né? Isso. E assim, Jorge, ontem teve um tribunal de júri que ainda tem que me atualizar, não consegui acompanhar, sobre um acidente de trânsito envolvendo Biagrez, morte. E aí a gente tem que fazer um comparativo com o que aconteceu, o resultado do julgamento em Gaspar. Sim. Mas o número de acidentes de trânsito é muito grande no Brasil, em Blumenau não é diferente. Tem gente, Jorge, no trânsito, eu não estou falando que foi o caso dessa pedestre, mas que escuta uma sirene de uma viatura de emergência, seja policial, corpo de bombeiros, do SAMU, corre para sair na frente, seja a pé,
ou seja de carro. Isso é um gesto de insanidade gigantesca. Para estacionar aqui agora, na rua 15 de novembro, não consegui. Por quê? Porque mesmo dando sinal, tirando a mão para fora da janela, dizendo, eu vou estacionar, tem gente que cola atrás da gente com medo que o semáforo vai fechar. O semáforo não fica fechado 1 minuto na maioria dos lugares. Não fica fechado 1 minuto, não dá 1 minuto. E esse 1 minuto não vai mudar a sua vida se você esperar. Mas se você tiver pressa, pode mudar de forma drástica e muito a sua vida. A gente torce para que essa mulher tenha pronta a recuperação e se recupere o mais breve possível. E aí a gente tem que saber, né? Eu não fui até o local do acidente, não cheguei aí até lá. Por que ela foi atropelada? Se foi ela que deveria esperar, se, né? Pedestre prioritariamente na faixa de segurança tem prioridade. Isso não significa que há uma obrigatoriedade de ele se jogar na frente dos carros, porque o pessoal hoje está com isso aqui, o celular na mão, né? Não está olhando para frente. Eu falo para todos os meus contatos, eu demoro mesmo para responder o WhatsApp, porque quando eu estou dirigindo, eu não mexo no WhatsApp. Quando eu estou em reunião, eu não mexo no WhatsApp. Quando eu estou, tá tocando aqui, ó, inclusive é números desses que enchem o saco da gente. Que é o que mais tem. Que é o que mais tem. Quando estou almoçando, eu não mexo no WhatsApp e não atendo ligações. Você quer ir para a fila, para o final da fila das minhas prioridades, enche meus... Perdão. Mas me perturbe no horário do meu almoço. Se você mandar mensagem no meu horário de almoço, isso é uma regra que eu tenho comigo. O horário do meu almoço é de eu sentar na mesa. Eu tenho esse privilégio de poder almoçar todo dia em casa com a minha família. Esse momento é da minha família, é da minha refeição, é do meu momento de oração com a minha família, enfim, é isso. Mas então, né, voltando lá ao acidente de trânsito, os dois, né, atropelamentos. A gente tem que ver que o que aconteceu de fato, mas eu não tenho dúvida que partiu da ansiedade de alguém, ou do pedestre ou do motorista. 2 julgamentos importantes aqui na região, né? O primeiro em Gaspar, né, do motorista do Jaguar, e nessa semana do homem acusado de matar aquele vendedor de paçoca aqui em Blumenau. Jorge, muita gente comentando sobre esses 2 julgamentos na internet. Nós cobrimos, né? Fiquei lá no julgamento do Jaguar às 16 horas. Fui também no julgamento do Gladson, que assassinou ali o Giovanni em frente ao supermercado localizado na rua Antônio da Veiga. Chocou casos que chocaram. Diferentes dos 2. É o que todo mundo se questiona. O caso do Jaguar foram 2 homicídios por dolo eventual. E fato que mais 3 lesões corporais com dolo eventual. Eu não entendi porque as juradas lá eram todas juradas. Colocaram, eliminaram a tentativa de homicídio para lesão corporal, né? Porque se ele matou 2 pessoas que estavam no mesmo carro, as outras 3 não significa que é lesão corporal. Para mim é tentativa de homicídio, mas a sociedade julgou. Foram 7 juradas que entenderam assim. E isso é indiscutível, é o entendimento delas. Porém, 5 anos e 3 meses para acontecer o julgamento. O caso do supermercado aqui foram meses, não levou 1 ano, porque o crime aconteceu em novembro do ano passado. A diferença não somos todos iguais perante a lei. Ou você tem dinheiro ou você não tem dinheiro, isso te difere perante a lei. Porque você pode recorrer, sabe? E quanto vale a vida quando você é rico e quando você é pobre? Foram situações diferentes. Dolo eventual e dolo, simplesmente dolo. A situação do Giasse, ele teve a intenção clara de assassinar, porque ele deu 19 facadas e só parou porque não conseguiu arrancar a faca do peito da vítima, ali do Giovanni. Mas ele foi condenado rapidamente, seriamente. Célere a justiça foi porque ele permaneceu preso meses depois. Há 14 anos de reclusão.
tá muito magro o Gledson. Isso me chamou muita atenção. Ele emagreceu, está verdadeiramente seco. Provavelmente e com certeza arrependido daquilo que fez por um ato de sanidade, impensado, ansiedade, intolerância, né? E foi condenado. Agora, o Evânio tirou a vida de 2 meninas jovens que tinham a vida toda pela frente, tanto quanto o Giovanni, que era um pouquinho mais velho do que elas. Mas foram 2 homicídios por dolo eventual. E ele foi condenado com a pena de um homicídio culposo, que é quando não se tem a intenção de matar. Quem verdadeiramente teria que se explicar à sociedade e não fez e não fará é a juíza que deferiu a sentença. Porque o tribunal de júri o condenou por 2 homicídios por dolo eventual, por 3 lesões corporais com dolo eventual, uma delas muito grave, inclusive, isso foi o que apontou. Só que 2 homicídios que custaram 4 anos cada um, e que isso não o colocará dentro de uma unidade prisional novamente. Aliás, já se encerrou o prazo de recurso, ou está se encerrando hoje. Nem defesa, nem Ministério Público vão recorrer. O que eu vi em Gaspar, no tribunal de júri, jamais esquecerei. Eu estive no local de acidente, vi uma testemunha fabricada, e isso é palavra dos promotores públicos que realizaram a acusação, mas que não interferiram em nada quando ele foi dar o seu, entre aspas, testemunho. E essa sentença, que está aí para ser questionada, mas decisão judicial não se questiona, se cumpre. Não é assim que se diz? É. Então é isso. E a sociedade sente isso. A sociedade percebe isso. Quando a gente vê que até veículos de comunicação deixaram de falar, deixaram de mostrar o caso Jaguar, porque eventualmente receberam um anúncio de uma empresa, e estou falando eventualmente, né? A gente vê que parece que realmente nesse país tudo tem preço, até a vida. Vamos em frente. Campanha contra esmolas. Placas colocadas em semáforos aqui em Blumenau, orientando para não dar esmolas e não comprar produtos nesses semáforos. A gente tem já há muito tempo, né, essa campanha, os prefeitos, secretários sempre falando para não dar esmola, mas desta vez fica mais evidenciada quando tem uma placa no local, né? Antes tarde do que mais tarde, né? Um projeto de lei, Casico, hoje está trabalhando no gabinete. Na cultura, secretário de Cultura. É um projeto de lei dele. Né? Ele que, no primeiro mandato do prefeito Mário Hildebrand, depois que sucedeu ali Napoleão Bernardes. Por que só agora, tão tarde? Isso é o que questionam. Mas é, do meu ponto de vista, muito bem-vindo, mas tem gente que sempre vai se declarar contrário. Aliás, 2 advogadas, né, participaram, fazer só uma correlação, da assistência, gratuitamente, da assistência de acusação contra o Gledson, que assassinou aquele morador em situação de rua, que não querem dizer que ele estava em situação de rua, mas naquele momento ele estava. Né? Então, é isso que eu quero dizer, duas advogadas trabalharam lá gratuitamente para acusar o Gledson porque era um morador em situação de rua. São essas mesmas pessoas que defendem, parece, que os moradores devem permanecer em situação de rua. Enquanto a maioria das pessoas, pelo menos da nossa região, percebe que essa não é a condição ideal para ninguém estar. E a própria campanha, né, que agora está sendo veiculada, inclusive nas rádios, de uma maneira inteligente por parte do município, porque quando a gente para na sinaleira, geralmente a gente está ouvindo rádio dentro do carro, né, Jorge? De não dar esmola. Né? Então, por quê? Porque 99% dos casos, mais de 90% ali, até o anúncio, mais de 90% dos moradores em situação de rua possuem algum envolvimento com entorpecentes, com vícios, né? Com drogas. Então, quando você dá esmola,
você está financiando o tráfico de drogas, está financiando a boca de fumo, está financiando o crime organizado, que cada vez mais quer, agora pode fumar 40 gramas de maconha. É o que o Supremo Tribunal Federal, que nossos ministros, instância máxima da Justiça do Brasil, decidiu de uma forma totalmente questionável, né, que não cabe a competência a eles, é isso, né, definir quanto que se pode portar de droga. Enfim, isso só estimula o tráfico, só estimula os crimes, e a campanha aqui da Prefeitura é bem-vinda, mas poderia ter sido muito mais bem-vinda há muito tempo atrás. Demorou, mas como eu falei, antes tarde do que mais tarde. Nova policlínica em Blumenau. Vamos ter mais uma policlínica? Teremos, Jorge, furo do Mesorregional. Ontem a gente pautou isso aí. Então, uma nova policlínica aqui na cidade de Blumenau. Vamos lá. Tanto o município de Blumenau, não é só Blumenau, Blumenau, Lages e São José vão receber uma nova policlínica. Mas tanto a Prefeitura de Blumenau quanto o governo do estado apresentaram para o Ministério da Saúde o desejo, né, a vontade e os projetos de terem novas policlínicas. De várias cidades do Brasil, de algumas cidades do Brasil, Blumenau foi contemplado. Investimento em torno de 30 milhões de reais, tá? E aí a gente não tem ainda onde esses detalhes, mas eu conversei ontem com a prefeitura, com o pessoal da saúde na prefeitura, a assessoria de comunicação, e a gente foi só, isso é com o Estado. Então, o governo federal, o Ministério da Saúde vai repassar essa verba para o Estado, e o Estado é que vai ficar responsável por essa nova edificação. E detalhe, não é só nova edificação. O mais bacana é que isso inclui equipamentos de ponta para exames, tá? Que a gente não tem na policlínica atual, por exemplo. Então, metade do valor é para edificação, a outra metade do valor é para compra de equipamentos. E se a gente olhar os projetos, lá o projeto dessas novas policlínicas aprovadas através do novo Programa de Aceleração e Crescimento do atual governo, meio que adotado um padrão para essas construções e para que seja inaugurada da mesma forma. Então, equipamentos lá, pelo menos nesse projeto, mostra lá ressonância magnética, radiografias, tal. E aí sim, isso é um avanço expressivo aqui, se falando em saúde pública. A gente sabe que um outro grande desafio é a mão de obra depois para isso tudo, mas com certeza é um presentão para Blumenau, São José e Lages. A gente torce para que isso seja edificado o mais breve possível, o mais rápido possível. Quem sabe, Jorge, o antigo ambulatório do centro, né? Na rua Itajaí? Na rua Itajaí, tem ali aquele imóvel que está capenga, que possa, de repente, ser edificado ali. Não sei a questão. E receber essa nova policlínica. Acho que estaria bem localizada, falando em Blumenau. O espaço ali é bacana, mas a gente sabe que tem um outro problema ali, que é a ocupação. Sim, a ocupação, ali, né? É verdade. E ameniza, será? Esse terreno é do Estado, né? Esse terreno é do Estado. Sim. Tem uma parte, tem uns críticos que dizem que Blumenau deveria ter UPA. Sim. Né? Blumenau é uma das cidades que não tem UPA. Ameniza essa situação, a chegada de uma nova policlínica? A nova policlínica vai atender quem já está na fila, né? A UPA atende quem chega emergencialmente. Na fila agora, né? Isso aí. Em Itajaí funciona muito bem. O que o município diz é que o governo federal dá estrutura, mas o custo operacional é para o município. Ora, tudo bem, mas o PIB, né? O que Blumenau arrecada é 2 bilhões por ano. Será que não dá para realmente destinar uma verba para atender? Porque eu nem diria a criação de uma UPA, mas os ambulatórios gerais atender com radiografia. Poxa, eu caí de moto em maio do ano passado, eu precisava de uma sutura, 2 pontinhos no braço. Eu tive que ir para o pronto-socorro do Santo Antônio. Na fila do Santo Antônio, né? Esse é um questionamento que é feito, né? Devido a isso. Mas já vamos evoluindo aos pouquinhos, quem sabe ali na frente. Muitos e muitos interesses acima.
disso tá aí, tudo. Né? Tá aí inclusive mais um assunto. Tá aí mais um assunto para ser discutido durante a campanha eleitoral. É muito importante, né? É muito importante esse tipo de avanço. Ou pelo menos a discussão e a gente entender o que se pensa sobre essas situações. Olha, o edital do concurso público para a educação aqui no estado pretende abrir 10 mil vagas em 4 anos. E o bacana disso, além, né, de você abrir esse concurso público, é que ele vai ser organizado pela FURB. A FURB aqui em Blumenau vai organizar o maior edital de concurso público do estado para a educação. Bacana, né? É a maior contratação. Hoje, acho que a cada 10 funcionários da educação, cada 10 professores, 7 são ACTs, né? É mais do que o dobro, né? E isso foi um fato muito discutido durante a paralisação dos professores estaduais, né? Que era a abertura de concurso público, né? O SINT defende muito a contratação e a efetivação de mais professores, mais técnicos administrativos, mais pedagogos na rede estadual de ensino. E agora o estado parece que vai 10 mil vagas, se a gente espalhar entre todos os municípios do estado, não é tudo aquilo, mas já é algo impressionante, né? Eu particularmente não vejo sim uma diferença tão gritante, uma preocupação para o sindicato, porque é mais professores contribuindo, né? Mas sim. Em se falando dessa questão, não vejo um problema no ACT, sim. Porque tem muito ACT que trabalha mais do que a mesma discussão em Blumenau, né? Você vê que tem o governo municipal, o executivo mandou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para alteração em alguns pontos da lei orgânica do município. Entre algumas mudanças nesse ponto, está de tirar ou de diminuir de 30% para 10% a obrigatoriedade de se ocupar cargos de confiança com servidores de carreira. Hoje, por lei, o município, se tiver lá 400, 500 cargos de confiança ali, comissionados, 30% disso tem que ser de carreira. Então, se for 412, né? Sim. E por aí vai. 120, né? Não 12. 120. 120. Então, por aí vai. E o executivo mandou para diminuir para 10. E daí seriam só 40 em vez de 120, né? Efetivos. Quer dizer, já abre uma discussão ferrenha com os representantes da categoria, né? Isso. Jorge, e aí eu te pergunto, quem provocou isso? Na minha opinião, foi o próprio servidor. Por diversas questões. Porque o temporário ali, que é o comissionado, é o ACT, se ele não cumprir a tarefa dele, o que vai acontecer? Ele vai ser desligado. O concursado, não. Mas a gente também sabe que do outro lado tem perseguições políticas, tem uma série de situações. Porém, né, se a gente comparar a iniciativa privada e a iniciativa pública, a privada não gostou, não fez, manda embora e tal. O gestor público ele tem essa dificuldade, né? Com relação aos professores. Olha o que a gente estava vivendo e está ainda vivendo no Instituto Federal, nos institutos federais e universidades federais do Brasil afora. O pessoal do Instituto Federal Catarinense pouco trabalha. Esse aqui de Blumenau pouco trabalha, e isso é evidente. Eles estavam em greve desde abril. Um instituto que deveria ser um exemplo para o Brasil, uma competência e tal. E a gente sempre, enquanto imprensa, Jorge, recebe reclamação que não vai professor, que não justifica, os alunos chegam lá, menores de idade, ficam à mercê porque não tem professor. Né? E assim vai. Então, é isso. Eu acho que é um problema crônico, essa situação da estabilidade. A estabilidade deveria, assim, no meu ponto de vista,
existir em determinadas situações, principalmente para evitar as perseguições políticas. Agora, sim, o cara tinha que ser promovido por meritocracia, ele tinha que ser responsabilizado se ele fica, né, faltando sem justa causa. E isso não acontece, porque um servidor público ele não precisa nem cumprir uma ordem hierárquica se ele não quiser. Essa é uma dificuldade imensa. Então é um discurso grande. O concurso vem aí, eu penso que é muito positivo. Tem gente contra, tem gente a favor, né? Mas é uma discussão ampla e sempre, né? Infelizmente, os bons vão pagar pelos ruins. E a maioria é bom, mas não conseguem eliminar os ruins. Uma situação que chamou a atenção no trânsito em Blumenau, Jefferson, um embargo de uma obra ali entre Alameda e Hermann Uscher, que acabou prejudicando o trânsito ali naquela região. É a casa da mãe Joana. Algumas situações sim, Jorge, porque, olha, a gente vê assim, até principalmente aqui na área central, né? Quando se tem obra, tem gente que assim, coloca cone em toda a área azul ali, porque pode chegar um veículo para obra, enfim, tá. E aí, se eu preciso estacionar ali numa situação de emergência, rapidamente, o dia vai ficar disponível tudo por causa da obra. E ali, né, via pública é via pública. E o que eu percebo muito, Blumenau, as pessoas têm o desejo de construir em cima da rua. Quando foi mudado ali no Valparaíso, aquele início da rua Hermann Uscher, aquele condomínio, chamaram a imprensa lá para fazer, olha, tiraram nossas vagas de estacionamento. Você sabia, cidadão blumenauense, que se é construído um prédio de 80 andares aqui em Blumenau, esse prédio hoje, ele não precisa disponibilizar sequer uma vaga para visitantes? Está errado isso. O plano diretor não exige isso, Jorge. Então vem um prédio, 240 apartamentos. Quantas vagas para visitantes? Nenhuma. Esses casos vão ficar onde? Na rua? Por quê? Porque a consultora não colocou lá no projeto, não tem isso aí. Né? Então, assim, quando um prédio é construído, ele impacta a vizinhança. É o caso dessa obra embargada. Sabe? Impactou a vizinhança, causou um caos no trânsito. E aí? E vou mais longe. Talvez é porque é na Alameda que foi embargado, que foi tomada uma atitude. Porque nos outros cantos da cidade a gente não vê. Eu vejo construção de prédios até dentro de Ribeirões. Eles, tá tudo certo. Ninguém vê. Se a gente for na Rua Bahia, tem obras em andamento de casas à margem do rio Itajaí-Açu. Ninguém vê. Compartilhei hoje no nosso grupo de imprensa as situações do Morro da Garuva, do Morro do Bacaxi, a Rua Germano Groia, lá. É uma invasão descarada, ninguém vê, porque está nos rincões da cidade, está na periferia da cidade. Aqui no centro tomaram uma atitude, mas isso é difícil de ver. Então, assim, precisa mudar algumas posturas. A cidade parece que tem alguns donos, né? Eu sempre falo isso. Um desses é a empresa de transporte coletivo, mas aí é outro assunto. Mas parece que tem gente que faz do jeito que quer, como quer, e a cidade que se vire. Quem precisa passar por aqui, que se vire. Então, talvez a primeira que eu vejo de fato mais expressiva nesse sentido, né? Falta postura, né? E a gente sabe por que falta postura, porque ninguém quer incomodar nenhum eleitor, né? Diretamente. Governo do Estado conseguiu a aprovação na Assembleia Legislativa de um projeto que cria o programa CNH Emprego na Pista, que é dar carteira de motorista de graça para quem pretende entrar nessa profissão e não tem condições de pagar pelo documento. Eu não sei quanto hoje vale a confecção de uma carteira de motorista, mas tem muita gente que tem dificuldades
de pagar por isso. Ou quer mudar de categoria para poder ingressar nessa profissão. A alegação é que há um déficit nessa profissão aqui no estado de Santa Catarina. Olha só, né? Há um déficit em várias profissões, né? Tecnologia, enfim. Tem pouca gente querendo trabalhar e emprego sobrando aqui no nosso estado. Parece que é isso, ou está todo mundo muito bem empregado. Agora, o projeto, eu acho que é bacana. Uma mudança de categoria ou nova habilitação hoje gira em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500, tá? É caro, né? Pesa caro. No bolso de qualquer pessoa. E aí isso não é para qualquer um, mas tem que ter cadastro no CAD único lá. Então tem que ser pessoa São critérios de baixa, ali de que baixa tem que ser renda cumpridos, mesmo, tal, né? Então que seja bem-vinda, mas com alguns critérios, porque imagina, né? Tem lá cadastro cada único, está em situação de vulnerabilidade social, quer mudar de categoria, por exemplo, já tem habilitação, quer mudar ou quer fazer habilitação. Aí o indivíduo lá já tem algumas passagens e tal, porque isso não impede, né? A lei não permite, a Constituição não permite que alguém que é excluir de benefícios sociais alguém que deve para a justiça, por exemplo. Mas imagina um motorista que já foi preso por embriaguez ao volante, causou um acidente ou foi flagrado numa blitz, e aí ele quer dirigir um caminhão. Será que é o certo? Particular ele vai conseguir. Então, né? Tem seus critérios, né? Que vão ser divulgados. Mas é um avanço no sentido de buscar mão de obra para essa profissão que, segundo as transportadoras, as empresas, há uma carência muito grande e muita gente trabalhando com documentação irregular também. Isso. Porque não consegue fazer essa mudança. E aí tem um grande problema que, por exemplo, para dirigir carreta, transportar cargas aí Brasil afora, as pessoas não podem ter o nome negativado, por exemplo. O motorista não ganha, né? Senão não faz seguro da carga. Tem tudo isso, né? Tem um monte de complicações. Não é fácil. Não é fácil. E vem frio por aí. Há uma previsão de uma queda mais acentuada da temperatura a partir do amanhecer de domingo até o amanhecer de terça-feira. Com essa previsão, nesta semana, o programa de abordagem social já intensificou aí os contatos com as pessoas em situação de rua em Blumenau, informando, né, dos programas que estão aqui à disposição para que essas pessoas não fiquem na rua com baixas temperaturas, né, e acabem prejudicando a saúde. No inverno, geralmente, dá uma diminuída, Jorge Tais. Eles realmente procuram o centro pop, né, os abrigos, as unidades terapêuticas. Mas a gente não tivemos, até o momento, alguém que perdeu a vida ou uma situação mais grave por conta da situação de rua relacionada ao frio, né? E tomara que a gente nunca tenha. Porque realmente, né? É triste demais, né? Uma pessoa chegar a esse ponto. E eu torço muito para que essas pessoas sejam ajudadas, mas acima de tudo aceitem essa ajuda, né? E se ajudem, porque quando a pessoa chegou nessa situação, para mim ela perdeu para ela mesma, né? Ela não perdeu para ninguém, ela perdeu para ela mesma. Então a gente tem que alertar isso. Enfim, eles também não têm acesso à comunicação mas cabe a nós, enquanto cidadão, poxa, sai dessa situação e procura. Tem, gente, assistência social de Blumenau, eu já falei aqui várias vezes e vou repetir, é a melhor do Brasil. Para atender essas pessoas, não tenho dúvida disso. É a melhor do Brasil. As condições que a assistência social de Blumenau dá para que essas pessoas possam sair dessa situação, não tem nenhuma outra cidade. Mas para sair dessa situação, essas pessoas precisam querer. É o caso da internação compulsória, né, que já é uma realidade em Blumenau. Agora, o pessoal está lidando e trabalhando aí nos últimos detalhes para começar a colocar essa ação em prática, né? Mas vai que a internação voluntária sempre existiu, né? Sim.
Sim, sempre existiu. Mas agora vai depender também da decisão de quem está na rua, né? Exato. Em casos muito evidenciados, é que haverá essa condução até um tratamento. Na primeira fase, é um tratamento para a pessoa ficar mais consciente da situação que ela está passando, e aí vai depender dela, na sua consciência, tomar uma decisão de fazer ou não um tratamento numa clínica especializada para tentar sair daquela situação. O secretário nacional de assistência social esteve em Blumenau, uma audiência pública. Ele disse que ele ficou 30 anos na rua usando drogas. 30 anos. E depois ele acordou para a vida. Olha quanto é difícil, né, Jorge? A gente pega. E hoje ele é secretário nacional de políticas sociais, né, do governo federal. Então, é difícil até de entender. E ele mesmo dizia que o que mantinha ele na rua eram as esmolas. E aí a esmola não ajudava, atrapalhava, né? Ele mesmo disse isso. O povo tem um bom coração, né? Como é que tu vai chegar para alguém ali pedindo alguma coisa, principalmente se falar em comida ou saúde, né? Como é que tu vai chegar para alguém e dizer, não faz, que essa pessoa não é bem isso que ela quer? Não tem como. Como, né? As pessoas se colocam naquela situação porque as pessoas têm um bom coração. Isso, né? Maria não cristã, iriam usar daquela artimanha para ter um benefício. Mas tem gente que usa, né? Eu sempre digo assim, olha, se precisar eu te levo lá na assistência social, lá no Centro Pop, lá no Amblu. E já levei, tá? Mas geralmente eles negam. Não, eu já fui lá, eles não me atendem, eles não me ajudam, não tenho documento, eles inventam a situação. Quando você diz, quer ajudar? Mas diga isso primeiro, tá? Porque se ele vir com esse papo, você já sabe, é dinheiro que quer e para que a gente já sabe também, não é para comer. Tem outras duas situações que amanhã chega o novo exemplar do Mês Regional impresso, Jorge, relacionados à segurança pública, que eu gostaria de tocar rapidamente. A Polícia Militar emitiu um comunicado que não vai mais direcionar viaturas para atendimento de pessoas em surto antes da chegada dos socorristas do SAMU. Isso tem preocupado os socorristas do SAMU. Conversei com o comando regional da Polícia Militar aqui, né, do Vale do Itajaí. Eles trazem números, possuem números e dizem a maioria das vezes, e é uma imensa maioria, não precisava desse apoio. Mas, de fato, isso está perturbando os socorristas do SAMU, isso há de se entender também. E tem uma outra situação que aí eu penso que é muito mais grave, que é a mudança da central de atendimento do Corpo de Bombeiros, a central de operações do 193, que agora está centralizada em Balneário Camboriú. Também estou trazendo uma reportagem bem ampla. E hoje, por exemplo, eu recebi a informação de que foi deslocada 2 viaturas para um lugar de acidente e era no lugar errado porque o atendente lá de Balneário Camboriú não conhece a realidade de Blumenau. E é a única das 3 maiores cidades do estado que não tem a central aqui, né? Então, antes, Blumenau, cada cidade atendia 193. Brusque, você ligava, era o batalhão lá de Brusque que atendia. De Gaspar, o pelotão de Gaspar, e isso sim, sucessivamente. Depois reuniu Botuverá, Guabiruba, Brusque, Gaspar, Rio dos Cedros, Benedito Novo, Timbó, tudo aqui em Blumenau. Isso já prejudicou um pouco o atendimento. Mas aí estava adaptado. Agora é tudo Balneário Camboriú e o desejo, o interesse do governo do estado é que seja isso tudo centralizado do estado inteiro em um lugar só, que provavelmente será Florianópolis. Isso vai e já está impactando nessas incongruências de localização e na demora para a chegada do suporte, né? E aí, quando acontecer algo mais grave em Blumenau, isso vai refletir drasticamente. Acho que o governo do estado deveria repensar o quanto antes, porque
vidas podem ser perdidas por conta de segundos. Tá certo. Jefferson Santos, Portal Meso Regional, a Semana em Foco. Obrigado pela tua participação. Ótimo final de semana e te aqueça nesse frio. Sempre. É um beijo no coração de todos. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Ótimo final de semana a todos. Jorge, muito obrigado aí pelo espaço, pela parceria. Rafael também, ouvintes da Itaberá. Um ótimo final de semana a todos. Voltamos já já aqui na Boca do Povo.